Hoje eu vou falar sobre dois temas que eu tenho certeza que muita gente por aí tem dúvida sobre qual é a diferença entre eles. Marca pessoal e Founder-led Growth. Como vocês sabem, eu já trabalho com marca pessoal e com Founder-led Growth há muitos anos. E eu estou muito feliz, né, na repercussão que vem acontecendo com esses dois termos tão importantes para o empresário nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com vários to-dos anotando para conseguir aplicar no seu negócio hoje, tá? Então bora lá. Mas antes de tudo, curte, comente, compartilha, se inscreve aqui no canal e me manda qual que é o próximo tema que você quer que eu fale aqui sobre marketing, negócio, inteligência artificial, que vai ser um prazer trazer para vocês. Bora lá começar o vídeo. Hoje eu tô aqui com o meu computador e aí eu fiz várias pesquisas e quis trazer aqui vários dados em relação a isso para conseguir tangibilizar para vocês de uma forma eficiente e que vocês consigam de fato separar esses dois temas. Porque eu sempre falo que marca pessoal não se delega. E hoje eu acredito que você vai entender o porquê não delegar, tá? Mas vamos lá. Marca pessoal, o que que é? Eu sempre trago para os meus clientes, parceiros, alunos, mentorados, que marca pessoal você não pode delegar porque é seu. É sua impressão digital, é seu DNA, mesmo se você for gêmeo, mesmo se você tiver exatamente as mesmas informações, nascido, criado, feito, olho azul, tudo exatamente igual a outra pessoa, ainda assim você é uma pessoa única. E marca pessoal é exatamente sobre isso. É sobre percepção, é um ativo, é algo seu, é sobre uma percepção sobre você. Autoridade, posicionamento, credibilidade, tudo isso é em cima da sua marca pessoal. E mesmo que você não trabalhe ela, mesmo que você não consiga fazer dinheiro com ela, ainda assim é uma marca pessoal. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam, putz, mas eu não cuido muito da minha marca pessoal, mas eu não uso isso, minha marca pessoal a meu favor, mas eu não sei muito bem como fazer e tudo mais. Eu falo, gente, a sua marca pessoal já existe, as pessoas já reconhecem quem você é pelo que você demonstra, pelo seu posicionamento, pela sua autoridade, pela sua credibilidade, pelo seu profissionalismo, pela sua pessoa, enfim, elas já te reconhecem dessa forma. A questão é se você usa isso a seu favor ou não. Essa é a única diferença entre quem usa a marca pessoal a seu favor ou não. Porque de resto, todos nós temos marcas pessoais. Se eu perguntar para você quem é o melhor churrasqueiro que você conhece, você vai ter aquele amigo, aquela idealização, aquela pessoa na cabeça e aquela vai ser a marca pessoal daquela pessoa para você. Se eu te perguntar qual que é o melhor mentor, ou qual é o melhor professor de inteligência artificial, ou melhor pessoa que você conhece em relação a isso, pode vir uma pessoa específica na sua cabeça. Essa é a relação da marca pessoal dela sobre você e vice-versa. Então, todos nós precisamos cuidar das nossas marcas pessoais exatamente por isso. Não só porque, porque eu não sou empresário, então eu não ligo muito para minha marca pessoal. Não, mas meu sócio faz. Fica tranquilo que essa parte não é para mim. Cara, marca pessoal todos nós temos cada um. E eu sempre trago, né, no Founder Growth Club, que é a nossa comunidade, que é uma impressão digital. Então, não tem como ninguém no mundo te substituir com a sua marca pessoal. Comece a usar ela a seu favor. E, paralelo a isso, o que é o Founder-led Growth? Founder-led Growth nada mais é que quando o fundador usa a sua própria marca pessoal como estratégia de crescimento e um canal de aquisição de novos negócios e do seu próprio negócio. Então, basicamente, todo mundo tem uma marca pessoal, mas nem todo mundo usa o Founder-led Growth como estratégia de crescimento da sua empresa. E é exatamente isso que diferencia quem ganha dinheiro com a sua marca pessoal, com a sua influência, com a sua autoridade, e quem só usa isso como parte do trabalho, né? Então, é importante que você tenha clareza dessas duas diferenças para que você use isso a seu favor. É diferente você chegar em um ambiente que, putz, eu vou num evento e aí eu vou me relacionar com aquelas pessoas e tudo mais, me apresento, falo meu nome, quem eu sou, o que eu faço, pronto, acabou. É diferente você ir para o evento dessa forma, você vai utilizar a sua marca pessoal, mas ali acabou o evento, acabou o contato que a pessoa tem de você, ou se você vai no evento, você já tem a intencionalidade, a estratégia, a clareza do porquê você está indo naquele evento e de como você vai conseguir utilizar aquele evento como ferramenta para que isso aumente o seu relacionamento com as pessoas, aumente os seus leads, diminua o tempo de fechamento, né, de um contrato, porque você usou ali a sua influência, a sua marca pessoal a seu favor, diminua o CAC, aumente o LTV, então faça com que a pessoa fique mais tempo dentro da sua empresa, porque ela confia em você, porque ela acredita em você, porque você se tornou um canal de aquisição para o seu negócio. Então, acredito que dessa forma deu para entender qual que é a diferença desses dois pontos, e como um é extremamente estratégico e intencional, e como o outro precisa funcionar
e fortalecer para que o outro funcione. Então não tem como você utilizar estratégias de funnel growth se você não tiver uma marca pessoal consistente. Eu sempre trago esse ponto também da importância da frequência e da constância. Por muito tempo, confesso, né, eu, Jaque, na terapia, falava muito para minha psicóloga sobre eu ser a Jaque CPF e eu ser a Jaque CNPJ. Então, a Jaque CNPJ usava rosa, colocava isso, fazia isso, era assim, assim, assado. E a Jaque CPF, putz, não era tão assim, gostava de outras coisas, tudo mais. E por muito tempo, eu bati isso na tecla. Cara, eu sou uma pessoa do CPF, eu sou uma pessoa do CNPJ. Só que no final das contas, e depois de muita terapia, literalmente, eu entendi que eu sou uma só. E não tem como você separar as duas coisas. Até porque quando você separa essas duas coisas, você vira um personagem em algum dos dois lados. Porque não é 100% você. E aí, por exemplo, quando eu comecei a gravar conteúdo, o meu desafio era esse, era separar a Jaque divertida, que erra, que fala, que às vezes fala palavrão, que fala muito com as mãos, que gosta de trocar ideia, que gosta de ser muito claro, muito simples na linguagem, e que gosta de ter não é esse humor ácido, mas de, cara, dar na cara mesmo, de falar, cara, é assim, sinto muito, se você não acredita nisso, não, tem que next, sabe? Não sou eu que faço as regras. Esse era o meu posicionamento como CPF, que eu falava com os meus amigos, que eu tinha um pulso firme, que eu colocava a minha opinião e tudo mais. Quando eu vinha pro CNPJ, não que eu nunca fizesse isso, mas por muito tempo eu evitei, porque eu queria me colocar numa caixinha que não me cabia. E foi exatamente quando eu saí dessa caixinha e falei, cara, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, então eu vou assumir o meu lugar e vou fazer isso acontecer. Foi exatamente onde começou a acontecer e gerar os negócios pra mim. E falo isso do rosa, falo isso do meu tom de voz, falo isso do meu posicionamento, falo isso da minha linguagem, falo isso de todas os pontos de contato e toda a comunicação que eu tenho, não só através do meu perfil do Instagram, mas de tudo. E aí o que eu vejo, o mais desafiador hoje, tanto na marca pessoal quando você vai para a estratégia de founder-led growth, que é sustentar um personagem. As pessoas, elas não conseguem sustentar. Então, por muitas vezes, você é um empresário super legal, divertido, faz conexões, e 2.0, você, cara, leva multidões. E quando a pessoa te conhece no CPF, você não é nada disso. O quanto você consegue sustentar? De verdade, talvez 1, 2, 3 anos, mas chega um momento, ou você fica doente, ou você não aguenta ter aquele gás do começo, de fato, de se transformar em alguém. E eu não acredito que a gente não possa mudar, mas você precisa dessa autenticidade para que isso dê certo. E por isso que marca pessoal, ela precisa andar lado a lado do Founder-led Growth. Quando você pensa em uma estratégia para canal de aquisição, para aumentar os seus resultados, você precisa ser consistente, você precisa ser frequente, você precisa, de fato, ter essa rotina, passar por todo esse processo. E para isso, como marca pessoal, não tem como delegar. É sobre você, é sobre repertório, é sobre contexto, é sobre vivência, é sobre o remix da sua vida, de tudo que você viveu, para que as pessoas se conectem com você. E aí, obviamente, né, em todas as minhas palestras eu falo isso, que agora tem um nome bonito, porque as pessoas já fazem isso há milhares e milhares de anos. Founder-led growth nada mais é do que o João da farmácia, a Dona Maria da padaria, o seu Zé do açougue. Todo mundo aqui já comprou de alguma marca que nem lembra o nome, que nem lembra o logo, que nem lembra o ambiente, mas lembra da pessoa. Porque no final do dia, isso é um clichê, e exatamente por isso que clichês são clichês, pessoas compram de pessoas. E no mundo da era da inteligência artificial, eu ouvi recentemente, talvez eu concorde com isso, que em breve a inteligência artificial vai ser para os pobres. Porque quem tiver dinheiro mesmo vai querer comprar o tempo das pessoas. Porque o mais legal da inteligência artificial é que ela vem gerando acesso pra gente. Então, de fato, mais pessoas conseguem ter acesso a mais informações, o que isso faz com que a gente cresça como ser humano, como negócio, como comunidade, como sociedade. Mas, de fato, você vai confiar 100% no ChatGPT se você pode contratar um médico que estudou, que aprendeu, que se dedicou ali por muitos anos daquilo? Em partes eu concordo, tá? Então, como eu falei, aqui dentro desse YouTube eu gosto muito de trazer as minhas opiniões e o que eu acredito. E é engraçado a gente pensar que talvez a inteligência artificial ela dê esse acesso, mas a gente não quer esse acesso frio.
A gente não vai querer esse relacionamento com robô. A gente vai, no final do dia, buscar relações entre pessoas, entre comunidades, entre ambientes, enfim, entre tudo isso. E é exatamente por isso que a inteligência artificial, nesse momento, vai transformar o mundo, porém, entretanto, todavia, o mundo vai continuar sendo o mundo. Então, olhando o copo meio cheio, eu acredito que o Founder-led Growth agora tomou uma proporção tão grande, porque no final do dia, a gente vai ter tempo, a gente vai ter acesso e a gente vai ter informações que vão nos eliminar algumas travas, alguns problemas. E quando não sobra tempo, a gente vai querer gastar com o quê? Com pessoas, com ambientes, com comunidades, com relações, com experiências. E é por isso que o Founder-led Growth é exatamente crucial. Porque não tem como você se conectar, porque eu amo o Claudinho, que é o Claude. Porque eu amo o Chatinho, o ChatGPT. Porque eu amo as IAs. Cara, você não tem uma relação forte com robô, você não vai ter uma relação tão forte com ferramenta, sabe? E por isso que o Founder-led Growth é algo que já existia, como eu falei, né? O mundo é cíclico, então as coisas começam a acontecer, acontecem, passa um tempo, tudo muda e depois volta. E eu acredito que o mundo é cíclico demais, assim, marketing é muito cíclico, comunicação é muito cíclica, moda é muito cíclico, sabe? Coisas que, sei lá, da minha época de adolescência, sapatilha era super cool, super descolado, e hoje, e um tempo virou brega, que tipo assim, meu Deus, você usa sapatilha, que coisa horrível. E hoje, tipo, tá na moda de novo, sabe? E eles passaram 10 anos de lá pra cá. Então eu acredito muito nesse mundo cíclico e como eu falei pra vocês, todo mundo já comprou da padaria do seu Zé, da farmácia do seu João e da drogaria da Dona Maria. E ninguém de fato se importou só pelo preço, se importou pelo logo, pela experiência, por isso. Foi pelo todo, foi pela pessoa. E aí eu sempre trago também esse exemplo que o João, o seu João, né, lá da farmácia, ele se tornou João Adib. E o mais legal, esse vídeo eu tô gravando logo depois da Copa, e o que que fez a CIMED ser o que ela é hoje? Não foi só o founder colocar o rosto, porque não é só isso. Foi ele entender que as pessoas compram a visão dele, as pessoas compram dele. Independente se ele tá lá entregando o Cimegripe pra você, você compra dele. Por quê? Porque você confia que tem alguém por trás executando isso. Porque nós, como seres humanos, acreditamos que precisam de pessoas para fazer as coisas, para acontecer as coisas. E nada melhor do que comprar de alguém que tá executando ali. E nesses últimos anos, como eu falei, né, eu venho utilizando a minha marca pessoal, o Founder-led Growth, como estratégia não só para o meu negócio, mas para outros negócios, exatamente por isso. Porque eu vejo que cada vez mais eu vou colocando uma sementinha, uma sementinha, uma sementinha, e depois disso, tudo faz sentido. Só que marca pessoal não tem como ser do dia para noite. Autoridade não se compra, posicionamento não se compra, conhecimento não se compra em um curto período de tempo. Você precisa passar pelo processo, você precisa sentar sua bunda na cadeira, aprender, ler, escrever, enfim, fazer todos esses pontos para que você consiga absorver tudo isso. Para que depois você levante e ensine e tenha essa autoridade, essa credibilidade. E uma coisa que eu sempre escuto nos ambientes onde eu vou, e eu sempre troco isso também, é que marca pessoal é juros compostos. Eu lá atrás comecei a investir na minha marca pessoal de estar em lugares onde a Jaque de hoje gostaria de estar. Investir em roupas, investir em cuidados, investir em bens materiais, obviamente, sem precisar dar um passo maior que a perna, mas para que eu pudesse dar esse passo enxergando o que eu queria de resultado. Seja no ambiente, seja na comunicação, seja na vestimenta, seja no posicionamento, em tudo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E agora, no meu 4º para 5º ano de investimento em marca pessoal, tanto em comunidades, quanto em ambientes, quanto em eventos, quanto em, principalmente, tempo, valeu a pena. Porque hoje eu já posso, primeiro, dizer não. Acho que dá essa liberdade pra gente conseguir correr atrás, correr atrás, correr atrás de construir essa marca pessoal, até porque eu sou muito nova, eu tenho 28 anos. Então, além de toda a autoridade, de todo o posicionamento, você precisa viver, né, que aí é quebrar a cara, levantar, aprender na raça, passar na pele,
tudo, né? Que só isso é maturidade, tempo, idade. Mas, paralelo a isso, eu fui me desafiando, me colocando no desconforto, aprendendo, fazendo, executando, e hoje eu já consigo colher frutos inimagináveis. E eu sempre falo que traz esse ponto de ser quase intangível. Só que esse intangível não é intangível de verdade. É que a gente não fica com o radar ligado de pensar que lá atrás eu participava de todos os eventos, eu dormia 4 a 5 horas por dia, não tinha rotina, não tinha vida, ia pra cima e pra baixo e recebia muito não, e recebia e sentava mais pra aprender do que levantava pra compartilhar. E durante todo esse tempo valeu a pena, porque agora eu consigo ter pessoas como vocês que estão aqui me escutando, porque lá atrás eu passei por todo esse processo. E eu falo que dentro da J7, né, a gente cuida de marcas pessoais, a gente faz essa estratégia de Founder-led Growth. E, cara, eu acho que a maior besteira do empresário é muito métrica de vaidade. E eu entendo, tá? Porque o Instagram, as redes sociais, o movimento, o, o ambiente que a gente vive das redes sociais, ele meio que ensinou isso, mas é algo que a gente tem que quebrar todos os dias na nossa cabeça, que é sobre a viralização. Não adianta nada, nada, nada. Você viralizar, você impactar milhões de pessoas por views, isso, aquilo, se no final do dia não tá fechando a conta. Se no final do dia você não tá gerando receita. E é exatamente isso que o Founder Growth. E é exatamente isso que o Founder-led Growth faz. Com que tudo isso que você construiu, desde do dia 1 que você nasceu, que você tem essa marca pessoal, você use isso para gerar resultado. Founder-led Growth é resultado. Não é número de seguidor, não é viralização, não é curtida, não é like, se isso não tiver resultado. E vamos combinar que nós, como empresários, a gente não é influenciador. Empresário não é influenciador. Se você não é influenciador, o que que adianta você ter um Media Kit, você ter o número de visualizações, de likes, de curtidas, de seguidores enorme, se isso não cai boleto, se isso não paga conta, se isso não cai, não dá ROI pra você? É só status, essa vaidade. Diferentemente dos influenciadores que usam isso para vender as próximas publis, os próximos patrocínios, enfim, todos esses pontos. Só que se você, cara, falar para uma pessoa e essa pessoa comprar de você, cara, já tá garantido, tá tudo certo. Então, todas as vezes que você começar a criar conteúdo, começar a se expor, começar a aparecer, começar a gerar esse movimento, pare de pensar na manada, na multidão e comece a colocar esses juros compostos. Eu tenho certeza que nos seus investimentos, né, e a gente sabe o quanto juros compostos é tempo, é constância, frequência e tempo. Esse é o segredo, né? Marca pessoal e Founder-led Growth é exatamente a mesma coisa. Eu trago nas minhas palestras a diferença entre credibilidade e autoridade. Ao meu ver, a credibilidade eu sei que a Jaque trabalha com marketing, ela é muito boa no que faz. Autoridade é, cara, eu sei que a Jaque trabalha com Founder-led Growth e ela é a melhor nisso. Eu te indico de olhos fechados. Autoridade pra mim é isso. Se eu tô na sala, se eu não tô na sala, aquele, né, posicionamento, autoridade é o que falam que quando você não tá. Cara, se eu tô, se eu não tô, independente. As pessoas têm que me indicar, me colocando como essa referência no setor, no segmento e onde eu quiser. E isso não depende do meu número de seguidores, não depende dos likes, não depende das curtidas. Obviamente, isso pro status, pro L, é maravilhoso. Só que eu vejo tanta gente conhecida com milhões e milhões de seguidores, que ela chega no presencial, no tete-a-tete, ela não sabe nem conversar. Ela não é nem educada. Ela é um personagem. E isso não sustenta. Então a primeira dica aqui, depois de todas essas, né, não a primeira, mas a dica que eu posso dar pra vocês e seguirem na marca pessoal de vocês sejam vocês. Acho que é o primeiro ponto. Assumam o lugar de vocês, assumam as responsabilidades e sustentem quem vocês são. Acho que esse é o principal ponto da marca pessoal, sustentar quem você é. Se você acredita nisso, você vai acreditar até o último ponto, e se você mudar de opinião, tudo bem, mas ainda é sobre você. É sobre você se defender, você se alinhar e você se posicionar. E depois disso, o que você consegue utilizar a seu favor para que de fato gere negócio? Eu tenho uns clientes que já geraram resultados de mais de R$500 mil, que começaram a utilizar a marca pessoal deles a favor com a construção das estratégias do Founder-led Growth, que abriu oportunidades que ele jamais imaginaria lá atrás quando ele começou a investir nisso. E a minha troca, a minha conversa com ele foi exatamente essa: olha, eu não posso te prometer que você vai conseguir gerar ROI, gerar isso, aquilo, porque depende de você muito mais do que eu.
Isso é só a ferramenta que vai te levar e vai potencializar tudo que você já tem. Mas se você não for nada, nada com nada, nada, né? Falou, tudo vezes zero é zero. Então, essa construção de marca pessoal, ela é tão importante quanto você investir no seu Founder-led Growth. Porque eu não acredito naquelas fórmulas mágicas de lançamento, sabe? Se você não é ninguém, no sentido de ninguém te conhece, off, você não consegue agregar, você não tem conhecimento, você não tem expertise, você não é essa pessoa de movimento, você não busca compartilhar tudo que você aprende, não adianta eu criar isso, porque tudo que eu criar vai ser meu, não vai ser seu. Então, o Founder-led Growth, ele precisa de uma marca pessoal forte para dar certo. E é exatamente isso que o João Adib fez, o GeoJ, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Thales, Alfredo, Nardon, Isabela Mate, Letícia Vaz, Luana Carolina, todas essas pessoas. Elas ficaram muito boas como pessoas para usar isso como ferramenta, canal de aquisição e crescimento e motor do crescimento do negócio delas. Elas não foram tipo, eu vou me usar como motor de crescimento e durante o caminho eu vou aprendendo. Elas ficaram muito boas naquilo. Elas são marcas pessoais muito fodas para que isso sim seja um motor consistente que aguente toda a pressão. Então é importante que você seja uma marca pessoal consistente, que tem conteúdo, que tem material, que tem autoridade, que tem posicionamento, que é assim que o Founder-led Growth vai dar certo para você. Não tenta inverter o jogo. Não tenta começar a aparecer sem nada agregar. Senta a bunda na cadeira e eu tenho certeza que você tem muito para agregar, tá? Mas a questão é você sentar a bunda na cadeira e entender quem é você como marca pessoal. Para que aí sim você consiga potencializar isso com as estratégias do Founder-led Growth. E aqui um ponto que eu até anotei, que eu quero ler para vocês, que é: marca pessoal constrói audiência e autoridade. Como eu falei para vocês, as pessoas já conhecem você pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você entrega. Founder-led Growth converte isso em ação e receita para sua empresa. Então não tem como eu pegar o Founder-led Growth e colocar alguma coisa que não existe. Essa estratégia não vai dar certo porque você não existe ainda como marca pessoal, como intencionalidade, como estratégia. E aí, para fechar, outro ponto também extremamente valioso e importante para vocês entenderem é que Founder-led Growth não é postar conteúdo nas redes sociais. Marca pessoal não é postar conteúdo nas redes sociais. Isso é só uma parte, é uma forma, é um formato, é uma ferramenta, é uma ação, é um canal, só isso. Mas não adianta você ter uns posts mais bonitos, incríveis, maravilhosos, se você na pessoa física, se você no off, não sustenta tudo isso. Bom, espero que você esteja anotado tudo isso, esteja anotando, né, e esteja com a cabeça fervilhando de tudo isso que eu falei. Como eu falei, eu trouxe alguns insights aqui, mas a ideia era ter esse bate-papo com vocês. E aí, para fechar, como eu falei para vocês que eu queria deixar um to-do para você já fazer, eu aqui dentro da J7, depois desses 13 anos de carreira, eu desenvolvi uma metodologia chamada DISC. E dentro dessa metodologia, qual que é o objetivo dela? É você entender em qual momento da sua marca pessoal você está, para que você consiga pensar nas estratégias que o Founder-led Growth vai te ajudar. Então, cara, se você tá no D, que é a descoberta, você ainda tá entendendo quem você é, você precisa testar, ficar com o radar ligado, com a escuta ativa, enxergando quem você é nesse ambiente que você convive. Depois disso, Jack, já entendi quem eu sou essa pessoa nesse lugar e eu quero ajudar as pessoas nisso. Essa vai ser a minha solução. Ótimo. Depois disso, você vai para a intencionalidade. O porquê que você está fazendo isso? Qual que é o objetivo de, cara, eu vou para aquele evento, eu vou naquele lugar, eu vou fechar aquela comunidade, eu vou fazer aquela conexão, eu vou postar aquele conteúdo. Qual que é o porquê? Qual que é a intencionalidade de tudo isso? Depois disso, o storytelling, a narrativa. É como você vai contar isso para as outras pessoas. Porque no final do dia, todas as redes sociais, elas são um portal, um espaço, um ambiente onde você conta histórias. Sejam as suas, sejam de outras, seja que você já viveu, que você vai viver. Você vai contando isso de uma forma lógica, que faça sentido. E esse é o storytelling. Por fim, o C, que é a conexão. Não adianta nada, e aí contando um pouco da minha história, eu ter um podcast, sendo que ninguém me conhece e sendo que eu não ia poder convidar ninguém além da minha mãe, meu pai e meu irmão. O que adiantava? Eu chegar na conexão, me conectar com as pessoas, querer criar algo que é o segundo step e eu ainda nem ter passado por todo esse processo. E é por isso que a conexão faz com que seja amarrado todos esses pontos. E para isso eu desenvolvi um formulário que você preenche rapidinho, com 20 perguntas super rápidas, que você vai entender
qual que é o momento que você tá do seu negócio. E com isso você fala, tá, se eu tô na descoberta, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí eles te dão o to-do exato que você precisa fazer nos próximos 2 dias para conseguir sair desse ambiente que você tá travado. Eu tenho certeza, várias pessoas já preencheram, assim, e é muito legal você ver a troca e com que as pessoas conseguem enxergar sobre elas. Porque não é o que a Jaque fala sobre a sua marca pessoal, é quem você é. Então você precisa enxergar em qual momento e qual fase você tá. A partir do DISC, que foi essa metodologia que a gente criou aqui. Então eu vou deixar aqui na descrição essa metodologia para você pegar, preencher e responder. Me conta se fez sentido, se deu certo e aplica no seu negócio, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo no YouTube. Deram, ó, quase meia hora de vídeo. Ai, tô muito feliz, muito animada para saber as respostas de vocês em relação a isso. Como eu falei, eu fiquei alguns anos aprendendo, quebrando a cara, me desafiando e depois disso criando essa metodologia, criando esse formulário, criando esse diagnóstico gratuito que eu quero muito apoiar você empresário que está nesse momento que eu já passei. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Curte, comente, compartilha, se inscreve, me manda uma mensagem aqui do que você mais gostou desse vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo e tchau, tchau.